Saudações ouvintes e telespectadores da Rádio Cultura Regional, mediante o portal RC1. Estamos iniciando mais um programa, Uma Prosa na Terrinha Querida. Desde já agradeço a você pela audiência significativa. São mais de 3 anos ininterruptos aqui, levando ao ar toda quinta-feira um personagem que muito condiz com a cidade de Dois Córregos. Quer ser ele nascido genuinamente aqui em Dois Córregos, como eu digo, dois corriguenses da Gema, ou com laços muito fortes aqui com a cidade. E hoje não seria diferente com esta grande mulher, assim eu a defino. Ela é formada em psicologia, ela é empresária e uma grande atleta. Tudo isso você vai ficar sabendo agora, porque recebam todos com muito carinho a nossa querida Bruna Tidei Gasparotto. Tudo bem, Bruna? Tudo bem, Raul. E você, como está? Opa, é um prazer vê-la. Bruna, pessoal, para quem conhece a Aida Tidei aqui de Guarapuã, grande professora, leciona em Mineiros do Tietê, uma grande amiga minha também, colaboradora de personagens aqui, me ajuda muito nesse garimpo, nessa pesquisa desses personagens, e a Bruna aí é filha da Aida. E olha, pessoal, a gente vai chegar no feito dela mais adiante no programa aí. Mas antes, Bruna, eu sei que você é mineirense, mas tem raízes profundas, porque toda a família da sua mãe, toda a sua raiz é de Guarapuã. É isso, né, Bruna? Sim, na verdade eu nasci em Dois Córregos, né? Mas vivi aí com os meus pais em Mineiros, mas hoje moro em Bauru, né? Mas assim, Guarapuã, Dois Córregos aí, né? Guarapuã tem meu coração com certeza. Eu tô sempre que eu posso em Guarapuã, né? E amo esse lugar. É aí que eu me fiz uma pessoa mesmo, né, em Guarapuã. E é verdade, porque eu já vi, eu com a minha esposa, já em Guarapuã, no bar da saudosa Jaque, que é tia da Bruna, eu vi ela lá com o marido, passeando. Ela realmente, assim que pode, ela está passeando por Guarapuã, nesse bairro tão querido de Dois Córregos, né? Eu costumo dizer que Guarapuã é o braço direito de Dois Córregos. Se você estender de frente à matriz aqui o braço, a extensão do seu braço direito vai culminar lá com Guarapuã, que é esse bairro fantástico. Bruna, vamos falar um pouquinho do passado aí, da infância e juventude, como foi? Bom, eu todos os finais de semana estava em Guarapuã praticamente, né? A gente se criou aí, eu e meu irmão, em Guarapuã, né? Então, esse carinho vem de Guarapuã vem desde pequena, né? Quem conhece ali a casa da minha avó, muita gente conhece, né? A casa da minha avó tem um terreno imenso que leva ao terreno da minha outra tia, que sai da outra tia, que os primos se juntavam e que ali a gente viveu histórias muito boas, né? Até nos sítios de Guarapuã, a estrada que vai pro sítio dos Magros, e outros sítios aí que a gente sempre foi, né? A minha tia Bia, todo mundo conhece, que é uma pessoa super aventureira aí, sempre fez questão de estar levando a gente a desbravar Guarapuã, né? E eu sempre fui muito feliz em Guarapuã, tive uma infância muito boa, muito gostosa, né? Com todos os meus primos, que ainda é lá que a gente ainda se reúne, né? Mas eu tive uma infância bem criança mesmo em Guarapuã, brincando de terra, né? O pessoal chama a gente de pé vermelho, né? E com razão. É verdade, é verdade. Eu também tive uma infância no bairro de Tabuleiro aqui, e realmente os pés vermelhos, né? Que legal, né? Lembrar isso com saudosismo e, claro, é salutar lembrar esse tempo. E, Bruna, e escola? Foi por Guarapuã também? Como foi? Eu estudei em Mineiros, né, na escola pública ali, até mandei uma foto para você, que é lá da João de Matos, né, eu estudei na Antônio Ferraz, na João de Matos, depois mudou, estudei sempre ali em Mineiros, só o colegial que eu fui estudar em Jaú, né, mas aquela foto ali que eu te mandei até, acho que era da 6ª série,
de uma professora muito querida que eu tinha em Mineiros, né, a Rose Arantes, que inclusive, infelizmente faleceu aí, então tem uns dias recentes, né, mas que foi uma pessoa muito significativa aí no aprendizado nosso ali em Mineiros do Tietê, né, mas tive sempre muito na escola de Guarapuã, porque a minha tia Bia trabalhou lá, né, na biblioteca. A minha tia trabalhava também na cozinha, né? Então a cidade pequena, né? A gente frequentava ali biblioteca, né? A gente estava muito ali na escola de Guarapuã. Mas eu estudei em Mineiros e depois estudei em Jaú e fiz faculdade em Bauru, né? Aonde eu resido lá até hoje. Tá certo. E a Bruna lembra bem da Bia, porque todo mundo tem um tio ou uma tia aventureira, uma mais elétrica, e realmente, né? A Bia é fantástica, né? A Bia não tem parada, uma pessoa sensacional. É simplesmente fantástico. Fotos a gente vai ver logo mais à frente, tá tudo separadinho para você depois enumerar cada fato, onde foi e tal. Bruna, e, lógico, você faz o colegial em Jaú, você mesmo me diz, e depois faculdade em Bauru, Bruno, é isso? Sim, eu fiz psicologia, né? Eu cursei psicologia em Bauru. Eu entrei no ano de 2010, né? E me formei em 2015, 2015, 2016. Eu fui para Bauru, eu tinha 17 para 18 anos e fiquei lá, né? Até hoje. E aí, Bruna, terminou a psicologia e tal, você entra numa grande empresa para trabalhar, é isso? Eu cursando psicologia, né, no finalzinho aí da faculdade, eu entrei na operadora Navivo, né, Sim. por questões financeiras, né, eu precisava trabalhar. Correto. E ali na Vivo, eu entrei ali, comecei a trabalhar e praticamente estou até hoje na Vivo, né? São 16 anos na Vivo. É ali que você conhece o esposo? Não, eu conheci o meu marido ali perto da faculdade mesmo, né? E aí o André, meu marido, trabalhava no banco, né? Mas quem arrumou esse trabalho para mim na Vivo foi o André. Então, o André que me ajudou aí nesse trabalho e depois, mais lá na frente, né, a gente teve a oportunidade de juntos estar empreendendo aí na operadora, né, então eu deixo de ser colaboradora, né, da operadora e passo a ser investidora, empresária ativa, enfim, né, e estamos aí com a nossa empresa dentro da operadora já tem 11 anos, 12 anos. Olha, 12 anos já como empreendedora Sim, ali da empresa, sim. você e o marido. Que bacana. E atende várias regiões, Bruna? Hoje a gente tem um grupo, né, dentro da operadora que tem algumas lojas na região. Então, eu moro em Bauru, mas a gente atende aí, a gente tem Jaú, que é aí pertinho, né? Correto. A nossa primeira loja foi ali em Lençóis Paulista, que eu gosto bastante, tenho bastante carinho, né, por Lençóis. E aí as coisas foram acontecendo, né? O tempo foi passando, a gente foi trabalhando, tem muita gente boa que trabalha com a gente, né? Que faz parte aí dessa equipe toda aí. E hoje a gente atua no Centro-Oeste Paulista. Que bacana, que bacana. Ô, Bruna, e o despertar ao pedestrianismo, como foi? A corrida? Bom, como todo mundo, né? Eu comecei para emagrecer, né? Sim. Achava que estava um pouquinho aí fora de forma e comecei a fazer exercício, a correr como exercício físico aí para tentar emagrecer. E aí isso foi lá, isso já tem uns 6 anos, né? Que começou. Aí quem corre sabe que a gente vai participando de grupos de corrida, cada semana tem uma corrida no final de semana, e a gente vai se envolvendo, né, nessa bolha, né, porque Sim, corredor sim. é uma bolha, nem todo mundo
sabe tudo aquilo que a gente fala, né? A gente tem um linguajar muito próprio de algumas coisas que ninguém sabe o que que é, Que né? legal. Então, o corredor é uma bolha. Então, eu comecei, de fato, tentando para querer emagrecer, para querer ter mais mobilidade, enfim. E aí, comecei a correr 5, 10. Minha meta era correr 10 quilômetros sem andar no começo, né? E aí, depois já foi despertando para o 21. Aí, depois veio a pandemia. Eu acho que isso despertou na gente também o querer estar em movimento, né? E eu sempre em Guarapuã, a gente sempre teve muito em movimento, né? Como você mesmo disse, a Tia Bia aí muito elétrica, né? E a gente sempre participando de questões com bicicleta, com esporte, com caminhada. Então, isso tudo sempre fez parte da minha vida ali em Certo. Guarapuã. Então a corrida também veio resgatando um pouco isso, né? Eu tenho uma outra prima minha que também corre, né? E aí a gente se juntava, tá final de semana em Guarapô, vamos correr, vamos. Então a gente sempre assim acabou fazendo alguma coisa aí que se movimentasse. Mas eu me apaixonei mesmo de fato pela corrida depois da pandemia e depois de participar de algumas corridas específicas. Eu tive no Rio de Janeiro fazendo 10 quilômetros e depois fiz minha primeira meia maratona, que é 21 quilômetros, no Rio de Janeiro. E quem conhece o Rio sabe, né, que o Rio, além de muito bonito, né, é encantador, né, e essa prova é muito bonita, essa prova de 21 quilômetros. E ali eu falei, pô, talvez eu acho que eu gosto de correr bastante quilômetros assim, né? Eu gosto do longo. Certo. E aí falei, por que não? Talvez uma maratona, né? Mas aí fui entender mais sobre o que era uma maratona, né? Que correr, não é porque você corre 21 que você vai correr 42, né? E tá tudo bem também, porque nem todo mundo também gosta disso, né? Então, eu gostava de correr o longo, né? Treinava, sempre há algum tempo treinando ali em Bauru. E aí veio esse despertar aí por correr uma maratona. Olha, gente, e maratona que a Bruna fala, da qual ela correu, é uma das 6 maiores do mundo, né? É isso? Isso. E aí, o ano passado, com esse desejo, né, de correr uma maratona, eu falei para o meu marido, olha, eu quero fazer, mas eu quero fazer em Nova York, porque essas 6 maiores do mundo, né, Sim, são Tóquio, Boston, Londres, Berlim, Chicago e Nova York. perfeito. Como eu não sabia se eu faria outras maratonas, né? A princípio eu ia fazer uma, eu não sabia como eu ia me sair, porque a gente não treina 42 quilômetros, né? A gente treina para 42 quilômetros, Perfeito. mas ninguém treina todo esse volume para depois correr uma maratona. Ah, sim. Então, como eu não sabia como eu ia me sair, se eu ia estar bem, se eu ia de fato querer fazer isso de novo, né? Nova York era um sonho, então por que não fazer, né, 2 sonhos juntos aí, né? Oh, é certo. Nova York e a Maratona de Nova York. Então, em novembro do ano passado, dia 2 de novembro, eu completei a minha primeira maratona, né? Que são os 42, 195 metros aí, 42 quilômetros, 195 metros. Eu completei em novembro do ano passado. E aí, como todo mundo, a hora que eu acabei, eu falei, nunca mais vou fazer isso, né? Porque é difícil, é sofrido, Extasiante, você né? Você ficou extasiada, sim. sim, você abdica de muita coisa, né, para estar ali. Perfeito. Você acorda muito cedo para treinar, Olha. né? E uma curiosidade, o ano passado, quando eu treinei para Nova York, eu treinei em Guarapuã. Ah, olha só. Porque a minha mãe teve um acidente
nem foi doméstico, né? Minha mãe caiu de bicicleta e quebrou o pé, precisou fazer uma cirurgia. E para eu dar uma assistência para ela, né, eu me organizei e passei aí quase 2 meses indo e voltando de Guarapuã todas as semanas. Então, todos os finais de semana eu estava em Guarapuã. E quem corre sabe que a gente deixa a maior quilometragem para o sábado, né? Certo. Então, todo final de semana eu fiz aí todos os meus treinos longos, eu fiz em Guarapuã, ali na beirada da pista, né? Olha. Indo até o Capelinha, voltando, indo até aquele condomínio de chácaras, voltando. Então, eu fiz ali diversas vezes, 26, 24, 21. Ô, Bruna, a gente vê a sua dedicação, resiliência, né? De um simples, olha, eu quero emagrecer para competir e completar uma maratona de 42 quilômetros, 190. E a pergunta minha, então, é o seguinte, estamos até aprendendo com você. Quando se prepara para uma maratona, isso não é fácil, você mesmo bem frisou aí, são abdicar de um monte de coisa, é alimentação diferenciada, enfim. Esse treinamento, para que você faça uma competição de 42, você treina mais resistência, eu acredito, seria isso? A gente treina um volume, né? Na verdade, assim, eu treinei por 6 meses. Certo. Geralmente o pessoal treina no mínimo, os personagens falam que a gente precisa de 4 meses, né? Para se adaptar aí para correr uma 42 quilômetros. Certo. Então, eu fiz específico 6 meses, né, de treino, e aí a gente chega num volume máximo aí, eu no caso, né, tô falando meu particular, cada outras pessoas aí pode ter treinos diferentes, mas eu cheguei num máximo de volume de 60 quilômetros na semana. Olha, na semana você fez isso? Então a gente fazia na semana, né? E aí no sábado, geralmente, ficava os 24, os 26, e o maior longo que a gente faz numa preparação de maratona, no caso, eu fiz 34 quilômetros. Olha, que chique, que bacana. O marido, o esposo também corre ou não? Corre, mas corre menos. Menos. Ele deve ficar na maratona de 10 ali. O máximo que ele faz é 15, né? Mas ele super me apoia, vem comigo nas viagens, que né? Legal. Óbvio. Na verdade, a maratona acaba virando aí as nossas férias, né? Que aí depois da maratona eu vou para as minhas férias mesmo, né? Certo. Então tento conciliar aí. Olha, para nós dois escorriguenses é um orgulho, porque para mim é a primeira mulher do escorriguense, olha, até homem eu não sabia, que correu uma maratona de 42 quilômetros. Eu desconheço. Então, a Bruna aqui de Guarapuã, de Dois Cosas, isso aí para nós é fantástico. Eu sabia que ia trazer alguém nesse esporte um dia, porque olha, Dois Cosas, Guarapuã, a nossa terrinha está cheia de pessoas ilustres mesmo. E aí está aí uma desportista de ponta. Bruna, o fato de você ter completado, você já é uma campeã. Você tem o tempo que você fez esse percurso? Tenho. Eu fiz agora, então, a última que eu fiz agora foi Chicago, né? No domingo passado, dia 12 aí. Eu fiz em 4 horas e 7 minutos. Olha, 4 horas e 7 minutos você fez os 42 quilômetros. Olha, pessoal. Sim. E a preparação, como você diz, lógico, tem regras, tem tudo, tem treinamento, tem tudo. Ali, no caso, a maioria são premiados, pelo menos com um prêmio de participação, uma medalha, etc. Na verdade, assim, né? Nós amadores mais gastamos do que ganhamos. Tá certo, Mas as 6 maiores maratonas, no fim, claro que a corrida é muito mais, né, que só uma medalha. Sim. A corrida, para mim, ela me ajuda a produzir no meu trabalho melhor, né? Me ajuda a ter mais mobilidade, me ajuda todos os dias ser uma pessoa melhor, conectar com outras pessoas, né? É um mundo muito bacana aí
de quem corre, né? Mas as 6 maiores maratonas do mundo, você, além de ganhar, né, tudo que você vê durante o percurso, né? Eu acho que nós, brasileiros, assim, temos muito a evoluir, né, com os países fora aí, no quesito esporte, né? Porque quando você vem para fora, você vê o quanto isso é valorizado, né? Então, assim, são 55 mil amadores na rua para ganhar uma medalha, né? Porque nós somos amadores. Sim. Quem ganha prêmio são os profissionais. Perfeito. E aí o prêmio profissional nessas maratonas são prêmios grandes, né? Eu não tenho exato esse dado, mas eu sei que Nova York era $50 mil, e aí eles ganham patrocínio e tudo mais, mas essas pessoas vivem disso. Perfeito. Então, né? O incentivo, ele é patente, né, Bruna? O incentivo a esse, né? Isso é importante, né? Sim, as pessoas vão para a rua torcer para você, Olha né? só. A gente põe o nosso nome na camiseta, né? Na parte da frente, e as pessoas gritam você o percurso todo. Então elas levantam domingo de manhã nessas cidades frias, né? Porque a maioria das maratonas são em lugares frios, né? Em épocas frias. E elas estão o percurso todo fora das casas delas, sem contar que o trânsito é parado. Olha. Ninguém reclama, tá todo mundo torcendo, e ninguém nem sabe quem é você. Né? Então, assim, isso é muito bacana, isso é muito gratificante. A corrida no Brasil, ela tá crescendo, né? Hoje, quando a gente fala aí, até mesmo no interior, né, aí para nós, em Bauru, tá tendo muita corrida bacana. As pessoas estão cada vez mais participativas, né, nesse esporte, mas a gente ainda tem, né, um pouquinho aí a aprender, né, porque o esporte desde cedo ele traz disciplina para a gente, né, seja no trabalho, seja no estudo, enfim. Exatamente, e a gente vê em você, né? É uma pessoa bonita, uma pessoa que de bem com a vida. O esporte só lhe trouxe coisa boa mesmo, a gente percebe, né? Com certeza. Em você. E me diz uma coisa, esse incentivo da população ali aplaudindo, gritando o nome, também não deixa de ser um estímulo ali dentro da corrida, né? Isso também te eleva no momento, né? Não, com certeza, né? Isso faz a gente correr os 42,195. Isso. Porque se você perguntar, acho que para todo mundo que corre uma maratona, depois dos 35, o que você viu, né? Você lembra de pouca coisa, assim. Você tá ali, né, naquela emoção, naquela adrenalina lá em cima. Então, assim, as pessoas correndo, gritando você... Isso traz um êxtase aí, que aí você completa os 42. Como, né? As pessoas perguntam, como você faz? A gente não sabe como a gente faz, né? A gente treina e as coisas acontecem. Claro que não dá para você fazer uma maratona sem treinar, mas é muito difícil, né? Não dá, tem a parte boa, sim, mas mentalmente é muito difícil, né? Você correr 42 quilômetros. Mas eu acho que o mais difícil é você conciliar trabalho, casa, família. Perfeito. E treinar para uma maratona. Perfeito. Você tem a cervejinha fica de lado, o churrasquinho. É verdade. Tem um monte de coisa aí. É verdade. Restaurante Fogão de Lenha, o canto da chuleta. O canto mais gostoso do Brasil. Vá passar horas agradáveis com a família, com os amigos, enfim. Aquele combo maravilhoso para você degustar. Tem filé mignon, contrafilé, o lombo, o filé à parmegiana, a tilápia, o filé de frango à parmegiana, a picanha. Enfim, você precisa ir ao canto da chuleta. Porque eu imagino que um dos principais, claro que o principal é a sua forma física, o seu treinamento, mas o psicológico deve ser tremendo também, né? Porque a partir do momento da largada, você fala, agora eu tenho 42 quilômetros à frente. Então você tem que estar, até o psicológico tem que estar ali, né, nos cascos, né, na ponta, né? Com certeza. A gente tem que estar... Você tem que estar focado, né? Que você de fato vai acabar e que
nesse tempo todo que você vai estar correndo, pode acontecer alguma coisa. Perfeito. Né? O objetivo, claro, é completar, né? Mas para a gente que é amador, a gente não ganha nada com isso. Pelo contrário, a gente só perde no corpo, né? Porque o corpo cobra isso. Com certeza. Né? Mas assim... É um desafio tremendo, né? É um desafio, né? É um desafio. Que é de gente meio doida, né? Que legal, que legal. Parabéns, Daniel. Bruna, separei umas fotos. Eu gostaria que, conforme fosse passando, você fosse lembrando e falando um pouco de cada uma. Tá aí, pelo jeito, é a Bruna pequenina? Sim, eu devia ter aí uns 4 anos, talvez. Oh, muito bacana, memorável foto. Aqui é a escola que você falou? Sim, é a João de Matos, né? A professora essa do meio, que é a Rose Arantes, até que engraçado, né? Coincidências não existem, mas eu escolhi aleatório, né? E lembrei que na semana, acho que há uns 10 dias, né? Ela faleceu, né? E era uma pessoa muito querida aí na área da educação em Mineiros do Tietê. Quem foi aluno dela, com certeza nunca vai esquecê-la. Opa, Deus a receba no resplendor e glória, né? Sim. Vamos lá. E essa galera aqui? Essa galera é a minha família, né? Lá em Guarapuã. Lá na casa da minha prima, né? Que a gente se reúne muito. Lá acontecem as festas juninas anuais, os natais, o costelão dos primos. Então, assim, lá é onde a gente se reúne muito, né? Então, aí tá minha mãe, tá todo mundo aí, minhas primas, né? Tá quem tá sempre. E eu posso falar com propriedade, porque já frequentei a casa da sua avó, juntamente com a minha família, e digo uma coisa: que família unida, não, Bruna? Somos muito unidos, gostamos muito de festa, festa é com a gente mesmo. Olha, é chique demais essa família, pessoal. Vamos lá. Aqui. Com a minha tia Jaque, né, que eu não poderia deixar de trazer essa foto, né, a Jaque. Todo mundo conhece, né, a tia Jaque ali no bar, e como todo mundo sabe, né, a tia Jaque ali com a lanchonete dela, que era um barzinho que depois virou a lanchonete, mudou a vida de muita gente, inclusive a nossa mesmo, né, a da nossa família ali. Perfeito. Lá, Jaque, que lutou até o último segundo, né? Sempre feliz com a vida, recebendo bem o público, é uma referência até hoje, né? Porque se alguém for lá é o antigo Bar da Jaque. Tem que citar o Bar da Jaque, exatamente assim. Vamos lá, Mauro? Opa, aqui de festa junina, a vovó e a mamãe, né? A minha avó e a minha mãe, né? Essa daí foi a do ano passado que a gente fez e não poderia deixar de trazer, né? Minha avó, minha mãe, quem tem o privilégio de conhecer a minha avó, né? Sabe essa pessoa maravilhosa que ela é e o exemplo para nós, né? Um exemplo. Que quem vai na casa dela sabe que o café tá sempre pronto, a mesa sempre cabe mais um, a cozinha é grande, dá para ajeitar todo mundo. Exatamente, carismática ao extremo. Você está aí uma pessoa e sempre com essa pele, né? Sempre foi jovial a sua avó e recebia todo mundo, recebia todo mundo com muito carinho. Vamos lá, Mauro? Outra turma aí? Aqui é um pesqueiro aí da região que a gente, então assim, mostra, né, que praticamente de 15 em 15 dias a gente tá junto aí em Guarapuã, né, na região. E ali o núcleo da família da minha avó, a gente sempre faz questão de estar reunido, né? São vários irmãos, então, né, eu tenho vários tios, vários primos, então a gente está sempre junto aí. Bacana, bacana mesmo. Vamos lá? Aqui, novamente com a mami. Com a minha mãe, foi no nosso último Dia das Mães aí, a tradicional feijoada na minha avó, que também tem todo Dia das Mães, de todos os anos, a gente faz questão de se reunir lá. Você é alta, Bruna. Quanto você tem de altura? Eu tenho 1,68. Eu sou na média aí, né? Tá bom. Vamos lá, Mauro. Aqui?
Essa é a nossa última festa junina, né? Que teve aí em Guarapuã, que foi agora, na verdade já foi quase agostina, né? Para a gente conciliar aí a agenda de todo mundo, Bacana, tá? bacana. 10 quilômetros. Aí foi quando completou a primeira. Aqui foi meus primeiros 10 quilômetros sem andar, né? No Rio de Janeiro, que é bem famosa essa prova para quem corre, né? O pessoal chama da Maratona do Rio, mas ela tem 10, ela tem 5, ela tem 21 e os 42. No Rio eu fiz os meus primeiros 10 foram lá. Ah, tem que ter uma memória desse 10, né? Uma foto bacana. Sim. Essa foi a medalha Essa aí? foi a medalha dos 21, foi quando eu completei meus primeiros 21 quilômetros também no Rio de Janeiro. Olha, aonde é? Que praia você tá aí? Ali, essa parte aí é no Aterro do Flamengo. Tá, perfeito. A prova, ela acaba no Aterro do Flamengo. Ela começa no centro da cidade, dá uma volta ali, depois termina no Aterro do Flamengo. Tá certo. Tá aí o corre. O meu marido, Isso. né? Essa foto é de uma convenção que a gente teve da nossa empresa. Que bacana, que bacana. O André é o nome dele? André, isso. André, vamos começar a melhorar a performance, porque ela já correu os 42, legal? Ele fala que isso é só para doido, que ele não quer. Tá certo, um abraço, Andrezão. Vamos lá, olha a outra bacana aí, uma foto aí. Essa foto é de Nova York, né? Da corrida do ano passado, de Nova York. Olha só. Da maratona. Da maratona. Aqui? Isso. Aí é lá em Nova York também, depois que eu já tinha completado com a medalha, né? Olha, muito legal. Essa medalha? Essa daí é a primeira, é a de Nova York. A primeira que você fez, a maratona Isso, de Nova York. do ano passado. E são bonitas as medalhas, é chique, né? São lindas. Memorável mesmo. Vamos lá? Aqui é essa última corrida sua? Não, esse daí foi um treino que eu fiz. Eu estava em Curitiba para uma reunião familiar, e aí, quando a gente fala, né, que você tem que abdicar de várias coisas. Então, estava mesmo passeando, né, eu tive que treinar. Estava bastante frio lá, e aí o corredor, ele sempre encontra um fotógrafo. Bruna, realmente tênis, todo o equipamento ali, isso também faz parte do essencial, né? Sim, faz. A gente vê que... Na verdade, a gente que é amador é meio metida besta, né? Porque o pessoal que corre aí, corre de qualquer tênis, corre de qualquer jeito. Mas não faz 42, não. Vamos lá, Mauro. Aí agora é a última maratona, né, que eu completei, foi agora em Chicago, foi no último domingo. Então eu tinha acabado de cruzar aí a linha de chegada, o André estava me esperando, né? O último feito aí. Que bacana. Ô, Bruna, por exemplo, aí, no pós-corrida, se você tiver com esse vestuário seu aí, né, com a medalha ao pescoço, e adentrar e algum comércio, a pessoa te parabeniza, é assim? Eles são... Todos. Ah, é? Na verdade, assim, a gente ainda, se você estiver pela cidade, a gente anda ainda a semana toda com a medalha, a gente volta, toma banho e vai para todo quanto é lugar com a medalha. Certo. Durante a semana toda. Então, assim, alguns lugares dão descontos para os corredores, e aonde eles te veem, eles falam, né? Congratulations, parabéns. Olha. Todo mundo... para eles é um orgulho, porque além de tudo você vem, né, pro país deles, para a cidade deles, para correr isso, né? E claro que isso também traz um volume comercial aí muito grande, sim, né? Sim, mas o reconhecimento ele é total, né? Que bacana isso, né? Sim, Olha, sim. A gente anda com a medalha pendurada aí uma semana ainda pelas ruas. Não, mas nada mais justo, poxa vida, que legal. Bem, Bruno, tá aqui, né? Essa é a medalha. É a medalha. Ela mais de pertinho aí. Muito bacana. Bruna, foi um prazer imenso falar contigo, viu?
relembrar aqui que a Bruna do Escorriguense correu a maratona de 42,195. Isso é fantástico para Dois Córregos, é um estímulo a todos nós que, independente do esporte, o esporte é saúde, esporte é vida, né? Então, Bruna, eu gostaria que você, nas suas palavras, né, na sua resiliência, deixasse uma mensagem a essa juventude aí, né, tão carente de um esporte. Não precisa ser necessariamente a corrida como você participa. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem para essa juventude referente à importância que o esporte trouxe a você e que pode trazer a todos nós. Sim, Raul, primeiro eu gostaria também de agradecer você aí pelo convite, pela oportunidade, muito obrigada, foi um prazer aí poder compartilhar um pouquinho da minha história com vocês. E a relação do esporte, né, com a juventude, assim, eu acho que nós precisamos estar cada vez mais incentivando as crianças, né, porque assim, o esporte, ele é uma pontinha do benefício, né, assim, que a gente tem pro longo da vida, como saúde, como resiliência, né, perfeito, como também foco, né, tudo que você se dedica, né, traz resultados. E eu acho que quando você consegue conciliar o esporte a tudo isso, os resultados não são mais rápidos, a gente sabe, né? Porque precisa de dedicação, mas mobilidade, né? Eu acho que as crianças, elas podem enxergar quem elas querem ser no futuro, né? Então, quem a gente quer ser, né? A gente quer ser o velhinho. Eu quero ser a minha avó, lá que mesmo sem grandes esportes, mas que sempre foi uma pessoa que sempre foi muito ativa, né? Então, a minha avó, eu nunca vi a minha avó sentada, eu nunca vi a minha avó esperando alguma coisa, né? Pelo contrário, sempre muito ativa. Correto. E quando a gente tá sempre muito ativo, eu acho que assim, hoje, na nossa idade, nos nossos tempos, o esporte, ele tá cada vez mais próximo a nós, né? Como eu disse, né, a questão do tênis, a gente que é amador, a gente quer um tênis isso, um tênis aquilo, mas a gente não precisa de nada disso, né? Para correr basta ter um tênis, uma calçada, uma rua, enfim, perfeito, né, para praticar o esporte. Então, na verdade, eu acho que o esporte, ele dita muito quem você quer envelhecer, né? E eu acho que é isso que as crianças precisam enxergar, né? Quem a gente quer envelhecer, né? A gente quer ser aquela pessoa independente, aquele velhinho, aquela, né, independente mesmo, que eu não precise de ninguém. Eu acho que é essa visão que a gente precisa ter e é isso que o esporte vai nos trazer, né? Claro que precisa ser sempre algo positivo, né? Precisa sempre estar atrelado aí a coisas boas. E o esporte, ele não tem nada de ruim, né? Ele vai te trazer disciplina no estudo, ele vai te trazer concentração, ele vai te trazer tudo isso. Mas eu acho também que a gente demora um pouco para entender isso, né? Na nossa cultura hoje, só com a maturidade mesmo, né? Então eu acho que hoje a gente tem pais cada vez mais com uma idade menor aí, né? Então, e mais conscientes também do esporte, que talvez os meus pais não tinham, né? Eu acho que hoje a gente tem uma consciência maior aí sobre o que é o esporte. Então, meu recado também vai para os pais, né? Que coloquem seus filhos aí no esporte, né? Isso traz disciplina e cada vez mais a gente vê esse boom aí, não só da corrida, não só do esporte, né? Mas, de fato, a gente consegue enxergar que só traz benefícios, né? E eu, claro, para mim, só trouxe benefícios. E aí, comigo, eu trouxe um monte de gente também que acabou se apaixonando pela corrida, por estar ali do meu lado, por estar junto comigo, né? E eu espero que hoje também eu tenha aí motivado mais alguém a começar a correr ou praticar qualquer outro tipo de esporte. Olha, bela explanação, uma explanação de incentivo, de eu posso, né? Eu consigo. Parabéns, Bruna. Com certeza. Receba os parabéns de todos os dois corriguenses, seus conterrâneos,
E fique com Deus e até uma próxima, Bruna. Muito obrigada, Raul.